Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal de entrevistas aqui na BMC News. Lembrando que você sempre pode também acompanhar o seu BMC Talks preferido todas as semanas pela sua plataforma de podcast preferido. Tá? Então é só procurar BMC Talks com Marcos Saravalho. Toda semana tem programa novo por lá também, tá? Além da plataforma, a gente tem aqui, você pode acompanhar pelo nosso portal e também agora pelo Profit da Nelogica, também você acompanha, tá? E hoje a gente vai conversar com o time da Alianza Investimentos, um dos sócios fundadores, né, que tem mais de cerca de 25 anos aí de experiência no mercado, que é um dos sócios fundadores responsáveis pela Alianza, que é o Fábio Carvalho. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, tudo ótimo, tudo bom. Prazer estar aqui. E vamos lá, estamos aí. 25 anos já virou 27 praticamente. 20, o tempo 27. tá passando, hein? Precisa. A gente fala que depois de um certo número a gente para de contar, né? Para de contar direito, é isso. E esses últimos 2 anos também de pandemia, parece que sumiram esses anos, né? Às vezes eu me pego pensando em 2019 como se fosse semana passada, né? Então, exatamente. Ô Fábio, aqui no nosso programa a gente fala um pouquinho sobre estratégia, também conhecer um pouquinho mais sobre a Alianza, os fundos, a equipe, né? Mas antes de falar um pouquinho sobre cenários e oportunidades, que acho que todo mundo está falando que 2022 vai ser um ano desafiador. Eu acho que desafiador de um lado, mas ao mesmo tempo oportunidades de outro. Mas eu acho que é importante também, a gente sempre gosta, eu particularmente gosto muito de conhecer as pessoas que estão atrás de um código, atrás de um CNPJ, enfim, que constroem a equipe, né? E um pouquinho da sua carreira, por onde você passou, por onde você começou, como é que foi até chegar, até ser, por exemplo, o empreendedorismo, ser sócio, enfim, conhecer um pouquinho realmente dos desafios também de chegar até aqui e construir realmente uma companhia, enfim, produtos, ter clientes, enfim. Mas como é que foram esses últimos 25 anos, 27 anos até nessa estrada aí de construção de carreira e também de história, né? Claro. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Pelo contexto geral e entender as motivações e experiências das pessoas. Né? Enfim, 27 anos é bastante história, né? Então, vou ter relativamente rápido aqui, mas assim, eu comecei a trabalhar no mercado em 95 mesmo, então faz um tempo aí, que era um outro mercado, né? Obviamente, completamente outro mercado, era o nascimento do mercado de alguma forma, né? Porque até o mês de 94 a gente estava ainda na época da hiperinflação. Então, o plano real em diante, a gente começou a ter o que eu comparo com uma reconstrução econômica, quase de um pós-guerra, né? Vamos dizer assim. Então, assim, o mercado financeiro, a economia no geral brasileira, pós plano real, começou a ser quase que reconstruída ou construída do zero, né? Enfim, arcabouço legal e um monte de estruturas, produtos, enfim, companhias e tal. E aí eu me juntei a uma empresa, uma gestora de fundos, que foi a segunda gestora de fundos autorizada pela CVM no Brasil, de todos os tempos, né, a segunda mesmo, lá naquele momento, porque até o finalzinho de 94, começo de 95, a gestora independente de recursos, né, de fundos, que hoje a gente conhece tão bem, tem tantas, mas naquele momento isso não existia, efetivamente não havia, né, não havia a figura jurídica legal, o arcabouço legal, na CVM, da gestora independente. Isso foi criado ali, não me lembro bem, final de 94, começo de 95, e eu me juntei super jovem a uma que foi a segunda autorização que a CVM deu, que é uma gestora de fundos de ações que chama Fama, existe até hoje, né? Acho que muito conhecida na figura do Fábio, que foi meu primeiro chefe, né? Então, Fábio, meu xará, Fábio da Fama, foi meu primeiro chefe quando eles estavam começando, né? Quando eles estavam montando o negócio e quando, como eu comentei, o mercado em si estava começando. A gente pegou ali uma segunda metade dos anos 90 muito agitada, né? Mercado no Brasil começando e o mercado no mundo muito agitado, né? Uma crise por ano praticamente ali durante toda essa segunda metade dos anos 90,
na crise do México em 95 mesmo, quando eu estava começando, depois em 97 uma nos tigres asiáticos, né, que o pessoal chamou, em 98 na Rússia, 99 para o Brasil, a desvalorização cambial e todo aquele estresse, depois na Argentina, depois Brasil de novo, enfim, a gente teve ali quase uma crise após a outra, e um mercado que ainda era pequeno, era nascente, pouca liquidez em maioria dos ativos, poucos fundos, poucas gestoras, um começo mesmo de mercado. Fiquei lá por 6 anos, se não me engano, sei, um pouquinho mais de 6 anos. Deixei a fama ainda muito jovem, sem filhos, sem família e tal, para correr o risco do empreendedorismo, bem no momento ali da primeira eleição de Lula, né? Primeira Lula, meio momento que eu estava começando uma outra gestora, momento super incerto, né? Cheio de incertezas, cheio de questões. Por outro lado, muitas oportunidades, né? Eu comecei um fundo de ações, na época ainda estava no mundo dos fundos de ações, ali no momento da eleição do Lula, o Ibovespa ali, se não me engano, estava acho que 7 mil pontos, ou 8, se não me engano, algo por aí, né? Nessa ordem de grandeza. Então, assim, muita incerteza, mas na verdade o que se passou depois mostrou que era um momento de muita oportunidade. Toda aquela incerteza criou oportunidades de preços muito interessantes e geraram investimentos muito bons para os anos seguintes. Eu trabalhei como gestor de fundo de ações, ainda depois do período de fama, por mais um bom tempo, e só em meio final de 2007 que eu fui para o lado dos fundos imobiliários. Então, já estou nisso há bastante tempo também, mas já é a minha quase que segunda parte da carreira, que eu tive uma parte inicial relativamente longa de toda essa fase de criação das primeiras gestoras, no começo fundos de ações, e eu tive um período longo nisso antes de ir para o lado do fundo imobiliário, que foi no segundo semestre de 2007. Agora, de fundo imobiliário eu já estou chegando nos 15 anos, então já é um prazozinho bom. Eu, antes de Alianza, eu fui TRX, né? Fui uma outra gestora de fundos imobiliários, que existe até hoje, mas eu passei um tempo lá no comecinho e depois me afastei. E agora estamos aqui, de Alianza há 7 anos, como Alianza mesmo. Alianza hoje é uma gestora dedicada a fundos imobiliários, né? Desse tipo de gestora especializada, dedicada, no nosso caso, aos fundos imobiliários, com 7 anos, hoje mais ou menos 3 bilhões de reais de ativos sob gestão, em 12 fundos. Tem muita gente que acha que a gente só tem o LZR, que é o nosso fundo mais conhecido do público, vamos dizer assim, por ser listado em bolsa, mas não é, a gente hoje tem 12 fundos diferentes, sendo claro o LZR um dos mais importantes e maiores, mas não é o único, né? A gente tem um conjunto de fundos para investidores de pessoa física, a gente tem um conjunto de fundos para investidores profissionais locais, os family offices, né, os escritórios de investidores profissionais, e a gente tem alguns investidores estrangeiros também, então tem diferentes grupos de fundos para diferentes investidores, mas sempre no fundo imobiliário, sempre dedicado ao ativo imobiliário aí desde a origem. Então eu estou nisso desde 2007, os sócios grandes da Alianza aqui junto comigo também, um de 2006, outro de 2006 também, praticamente todo mundo aí com seus 15 anos na indústria e da origem dela, vamos dizer assim, 2006, 2007, meio que a origem dessa indústria no Brasil. Antes disso, o investimento imobiliário no Brasil era praticamente somente a incorporação brasileira, que a gente chama, né, que é aquela incorporação para venda, né, o desenvolvimento, seja residencial, ou seja de escritórios, mas para a venda das unidades, para fracionar o investimento, ou fracionar o ativo, porque na prática faltava funding, faltava estruturas, faltava gestores, então o pessoal fazia os projetos para vender, porque o resultado da venda antecipada financiava a própria construção, porque não havia, enfim, era um outro mercado. Mas de 2005, 2006 em diante, o mercado do que a gente faz de gestoras imobiliárias e de gestores ou estruturas imobiliárias, mesmo estrangeiros chegando no Brasil, isso tudo se intensificou muito e o mercado começou a acelerar, começou a tomar a forma que ele tem hoje. A gente teve uma fase grande de fundos imobiliários ali entre 2010 e 2013, talvez, a primeira fase maior, vamos dizer assim, já haviam alguns, mas eram muito poucos fundos, muito ilíquidos, muito pequenos. De 2010 a 2013 você teve uma fase aí de crescimento, que foi interrompida, né, vamos dizer assim, pelo governo Dilma, ou segundo o governo Dilma, principalmente, né, ali entre 2014 15, 16, esse mercado meio que deu uma parada e depois retomou de novo numa nova fase de crescimento, que a gente está até hoje, talvez, né, claro, com altos e baixos aí, pandemia e tal, mas no geral o mercado segue crescendo, segue com novos produtos, novas gestoras e o mercado segue caminhando, e acho que a gente vê ainda um futuro muito interessante nesse mercado.
Mas é isso, assim, de forma bem resumida, falar de 27 anos rapidinho não é muito fácil, mas no geral, acho que deu para dar uma resumida. Ah, com certeza. Mas, o Fábio, eu vou começar aqui algumas provocações, né? Até Manda. para quem me conhece sabe que essa é uma das minhas palavras mais usadas, né? Assim, você começou uma carreira no mercado de ações e talvez, até hoje, a fama, né, é muito conhecida, muito respeitada, talvez até almejada por, né, principalmente para quem está chegando no mercado, enfim, saindo da faculdade, enfim, ali, até como carreira. Sim. Mas eu vou até fazer uma provocação. Você chega ali em 2000 e início dos anos 10 aí do século 21, né? E toma essa decisão, teoricamente, né, de sair de ações para ir para fundos imobiliários, que é um negócio novo, né? Como é que é a sua cabeça? Você, pô, eu acho que, teoricamente, me olhe com respeito, mas assim, você fala assim, pô, na sua cabeça não passou em algum momento, assim, pô, será que eu estou dando um downgrade na minha carreira, saindo de ações, indo para imobiliário, que é algo muito novo, não sei se eu vou ganhar dinheiro não, né, nesse negócio. Sim. Deve ter eu e mais, sei lá, 3, 4 pessoas no Brasil fazendo isso. Como é que foi essa decisão realmente de mudar a carreira? Porque você continua fazendo gestão, mas acho que é negócio completamente diferente. Muito diferente, né? Muito diferente, completamente diferente. Tem coisas similares, tem coisas que você traz de ensinamento, vamos dizer assim, experiência que se aplicam, e são muito bons, na verdade, mas são coisas muito diferentes, O negócio imobiliário, ele é mais um private equity do que um public equities, e de um tipo de ativo muito diferente. Mas no final você está comprando o equity dos ativos, né? O fundo de tijolo, principalmente, é o equity dos ativos, né? Existe a camada da estrutura de capital de crédito dos ativos também, muito presente, né? Nos FIIs, obviamente. Mas tem muitas diferenças mesmo, realmente não é a mesma coisa. A própria característica dos fundos fechados, sem resgate, tem uma lógica bem diferente. E realmente é uma aposta complexa, né, de ser feita, vamos dizer assim. Os mercados têm tamanhos diferentes ainda, o mercado de hoje de ações negocia volumes muito maiores, tem uma liquidez muito superior, ainda que o mercado imobiliário tenha crescido muito, né, esteja ainda crescendo muito, ainda são patamares muito diferentes, né, de liquidez, de volumes, de tamanhos. Mas na verdade, eu vejo uma decisão um pouco de posicionamento estratégico. O mercado de fundos de ações, ou multimercados, né, com perfil de ações variados, ele é muito competitivo. Ele é muito competitivo e sem barreiras de entrada, praticamente. Uhum. Então, como eu mesmo fiz, 2 pessoas quase Hoje em dia já não, porque a regulação mudou, algumas coisas mudaram. Mas no passado, a gente dizia assim que com 5 milhões juntados da família, 2 pessoas num escritório, na sala de casa quase, e começavam um fundo de ações, e fazendo algum bom resultado, tal, começava a crescer aquilo. É um mercado com pouca barreira de entrada, e de alguma maneira o mercado no Brasil ainda é restrito, né? Altas taxas de juros, estamos falando de lá atrás, né? Ainda altas taxas de juros, ainda uma competição muito difícil, né? Com taxas de juros, com renda fixa para o mercado de ações, para o mercado de risco, de ativos de risco. Então o mercado de fundos de ações era muito competitivo e tinha algum tamanho, mas relativamente restritivo em termos de crescimento. E o de fundos imobiliários, o investimento imobiliário como a gente faz, começando no Brasil, naquela época, e na nossa cabeça, ou na minha cabeça, muito potencial de crescimento, e um mercado em que você podia criar, né, o moat, né, ou barreiras de entrada e uma posição competitiva diferenciada, porque é necessário, a barreira de entrada é maior, né? O investimento imobiliário, ele exige equipes muito mais parrudas, no sentido, você tem engenheiro, você tem jurídico próprio, o property management, o leasing interno, tem todo um arcabouço de uma estrutura que é diferente, você não pode falar, não, eu vou criar uma gestora de ativos imobiliários com 5 milhões e 2 pessoas na sala de casa, não faz, isso não existe, né? Isso é inviável. Então tem uma barreira de entrada maior, é claro que isso no começo é um empecilho, mas depois de alguma maneira, é uma forma de ter uma posição competitiva mais forte, uma geração de valor superior no próprio negócio, né, vamos dizer assim. Então, assim, decisão complexa, não é simples sair de algo que já tem um certo tamanho e já é mais, entre aspas, tradicional para algo um pouco diferente, mas é algo um pouco diferente que tinha toda a lógica de crescer, de existir. Os outros países já tinham esses mercados muito grandes. O Brasil só estava, digamos assim, atrasado ou começando, mas em algo que tem todo o fundamento, toda a lógica de existir. Então havia muita oportunidade. E, enfim, um pouco
do empreendedorismo, né, de ir atrás da oportunidade onde ela parece estar mais interessante. Funcionou super bem. Claro, poderia ter dado errado, mas aí é a parte um pouco do risco em si. Mas eu acho que decisão acertada como um todo. A gente não julga as decisões pelo outcome, né, pelo resultado. A gente tem que jogar a decisão pela decisão, pelo processo em si. Eu acho que o processo de decisão era um pouco essa linha, isso que eu expliquei. Ó. Negócio de investimento imobiliário nascendo, mas com todo o potencial de ser enorme. Muito mais potencial de criar barreiras de entrada duradouras, posições competitivas mais fortes, e que eu podia fazer, porque eu já tinha ali uma experiência, recursos, investidores, estrutura, certo volume de capital e tal. Então, assim, um negócio que me parecia mais razoável de criar posições competitivas mais fortes e negócios mais valiosos do que o negócio de ações, e um risco, né? Obviamente um risco, mas acho que um risco controlado e uma decisão bem tomada, que acabou dando certo. E tem, claro, tem umas coisas de família, né? Também já era investidor imobiliário de família, a família portuguesa gostava de um imóvel desde sempre, então eu já ia comprar terreno com meu avô quando jovem. Então, tem ainda um elemento de que o assunto imobiliário não era para mim um assunto totalmente alienígena, né? Era algo que eu já tinha contato da infância, então também ajuda um pouquinho nesse sentido. Muito bom. Ô, Fábio, eu ia fazer uma pergunta para o final, mas eu vou fazer agora. Que é aquela clássica pergunta, né? Se você se olhar para investimentos teoricamente de risco, né? Olhando para o longo prazo, 10, 20 anos, Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, né? Você só pode escolher uma opção entre as duas: renda variável ou fundos imobiliários, né? Ou imóveis, né? Porque até se a gente pega algumas janelas, comparar Ibovespa com o IFIX, a gente tem vários períodos que o IFIX ele supera a rentabilidade do Ibovespa. Estou comparando aqui duas medidas, né? Duas medidas que representam aí os ativos. Então, como você vê quando alguém te faz essa pergunta? Primeiro eu preciso comentar que fundo imobiliário é renda variável, né? Sim. É um outro, não é ações, né? Não é equity puro, mas eles são renda variável também, né? E aí eu tenho que esclarecer a pergunta. A renda variável é Ibovespa, na sua pergunta, ou é outra coisa? Eu peguei como medida um índice, assim, mas olhando para o longo prazo, aí tem que somar um monte de fatores, dependendo o quanto você conhece do ativo de cada lado, enfim, volatilidade no meio do caminho, tem vários fatores, mas olhando como referência o índice, pelo menos tem vários períodos que os índices, né, dos fundos imobiliários, talvez não seja a melhor referência também, e o Ibovespa também não seja a melhor, mas é uma referência cujo o IFIX supera, né, a rentabilidade do Ibovespa em vários indicadores, não só indicador de retorno, né? Sim, mas como você responderia essa pergunta? Eu responderia essa pergunta assim, é interessante até porque eu já tive meu longo período de ações, né, de fundos de ações e tal. Eu ainda hoje tenho muito investimento em fundos de ações, né, de patrimônio pessoal, né, gosto e tenho muito, mas eu diria assim, se eu precisasse responder essa pergunta para mim mesmo, ou para um familiar, ou para alguma pessoa importante, eu diria fundos imobiliários, porque na verdade fundos imobiliários, para mim, eles são tecnicamente um híbrido, né, vamos dizer assim, que você tem um valor de equity, um residual, um valor que, na minha opinião, bem feito, ele aprecia, mas você também tem um fluxo, né? Você tem a renda e o aluguel, e eu acho que isso é muito saudável para uma carteira de investimento, no investidor médio, né? A gente tem investidores e investidores, né? Tem o cara que quer renda variável mesmo, que quer a volatilidade, que quer um trading, que é uma coisa diferente. Para um investidor médio, que não é um profissional, não é alguém que vai ficar o tempo inteiro olhando para o mercado e quer sim compor uma carteira, compor um portfólio, né, pensando em crescer e compor um portfólio, eu acho que os fundos imobiliários, hoje em dia, tantos que têm, tão bons, tão sofisticados, de boas gestoras, são uma alternativa melhor, superior à renda variável direto para a maioria do investidor, para o investidor médio, claro, de novo, tem perfis e perfis, né, de carteira e objetivos diferentes. Mas eu diria que para um investidor médio, eu acho que o fundo imobiliário é um veículo mais adequado. Ele tem upside, ele aprecia, ele ganha valor, mas ele tem um fluxo de rendimento, uma distribuição de rendimento muito favorável do ponto de vista tributário, inclusive, que é muito importante também, né, em ajudar nessa composição de longo prazo, até porque você vai ter volatilidade no meio do caminho, mas a própria renda te ajuda a aproveitar aquela volatilidade para incrementar, né, o próprio portfólio, a própria carteira e patrimônio e tal. Então, eu acho que o fundo imobiliário acaba sendo um híbrido, que ele é de fato, né, um híbrido, vamos dizer assim, de equity e de fluxo,
que acho que acaba sendo uma composição melhor para uma pessoa média. A pessoa média no sentido, né, que não é um profissional de mercado especializado. Sim. E tal, um investidor médio. Sim, perfeito. O Fábio, agora entrando um pouquinho no time da Alianza, né, nos seus ativos, tá? Se você puder explicar um pouco do que realmente vocês fazem, até em termos de percentual, como você fala assim, são 3 bilhões sob gestão, o que é mais representativo dentro até mesmo das classes, né? Como você falou, a gente conhece aqui o LZR, mas vocês fazem um pouco de tudo, né? Então, assim, o que realmente vocês fazem? Vocês são mais fortes, e até aqui olhando para... Depois a gente vai falar um pouquinho sobre visão, expectativa e estratégia, né? Mas se você puder falar um pouquinho da visão do que é a Alianza hoje, né? Sem falar, não somos, como você falou, não somos única e exclusivamente ali um fundo listado, né? Sim. A gente tem, talvez mais fácil falar pelo contrário, né? O que a gente não tem, né? A gente não faz residencial, né? Nunca foi nossa praia residencial. Então, no não residencial, a gente faz uma variedade de coisas boa, que significa basicamente logística, bastante, escritórios também, e o que o mercado se acostuma a chamar de renda urbana, né? Que são lojas, unidades de varejo, eventualmente de prestação de serviços, mas que são muito urbanas, mais comerciais, alugados para grandes empresas. Acho que dentro destas classes de logística, escritórios e o tal do renda urbana, aí que o mercado está chamando hoje em dia, que eu chamo de varejo, mas estão chamando de renda urbana, acho que nisso tem 80% do que a gente faz, né, nessas classes de ativos. A gente começou residencial recentemente, é novo, então pequeno, e estamos aprendendo e testando, mas é muito pequeno ainda, então pouco representativo, mas começamos. E a gente tem umas outras experiências começando também. A gente começou um feed data center, que é um ativo um pouco diferente, estamos fazendo algumas outras coisas. Mas isso ainda é um conjunto de coisas menores e são, digamos, apostas para o futuro, né, para o crescimento do mercado, para produtos diferentes. Nosso grosso, e tranquilamente mais de 80% do que a gente gerencia, investe, está meio que nessas 3 classes de ativos: logística, escritórios e os tais renda urbana. Acho que eu vou adotar o renda urbana aqui. Eu não usava esse nome, mas virou nome de mercado aí desses varejos, né? Então, assim, prioritariamente é isso. Em diferentes momentos dos ativos, que eu quero dizer com isso? A gente tem um fundo de renda com ativos prontos, alocados, pagando seus aluguéis ali, mês a mês. E a gente tem fundos que hoje em dia eles têm um terreno, onde está sendo aprovado um projeto, que ainda vai ser construído um ativo, a gente faz desenvolvimento do zero, a gente faz aquisição de ativo pronto, então, assim, a gente trabalha no ciclo de vida do ativo, digamos assim, em diferentes momentos, desde desenvolvimento mesmo do zero, nenhum problema, já fizemos isso muito, conhecendo bastante, e ter portfólios de ativos prontos, geradores de renda, para fazer, por exemplo, nosso fundo de renda listado. Acho que em termos de tipos de ativos, né, e na vida dos ativos, é principalmente isso. A gente é um player que o mercado chamaria principalmente de tijolo ou de equity, né? Quer dizer, a gente compra os ativos mesmo, né? A gente não tem um fundo de crédito imobiliário. Muitos players são de crédito imobiliário, principalmente, e às vezes tem um fundo de tijolo ou outro, ou vem para o lado do tijolo. A gente é o player do tijolo, do equity mesmo, do conhecer ali o tijolo, o terreno, a construção e toda a parte imobiliária mesmo pesada. Claro que eventualmente as coisas acabam se encontrando e você tem outros produtos. A gente também, por exemplo, planeja um fundo de crédito nosso, né? Isso está na agenda para relativamente breve, mas é uma expansão do negócio. A nossa raiz mesmo é o tijolo, é o terreno, é o. Sim. Tijolo. Tem algum motivo assim por concentrar em tijolo, no sentido assim, há motivo porque a empresa surgiu de tijolo, ou porque a gente está contratando funcionário ou profissionais para começar a colocar crédito, enfim, ou vocês realmente gostam de tijolo por alguma segurança, enfim, algum motivo? Não, eu acho que um pouco. A gente gosta, sim. A gente gosta da segurança, a gente vê upside, vê muita criação de valor nesse processo do desenvolvimento em si, que é pegar um terreno bruto, às vezes com problemas, com um monte de confusão, e aquilo depois virar um imóvel pronto, sendo usado, gerando renda e tal. Esse processo como um todo, na verdade, ele é extremamente interessante no dia a dia, é extremamente satisfatório trabalhar com esses projetos
do zero até realmente ter ali o ativo pronto, locado, sendo utilizado e tal. Isso é muito, muito legal, a gente gosta efetivamente sim, mas tem razões históricas, acho que assim, eu sou o único aqui, eu sou praticamente o único sentado aqui dessa empresa que não sou engenheiro ou arquiteto de formação original. Claro que a gente tem um monte de engenheiro aqui que virou financista, virou novos negócios, né? Mas originalmente engenheiros de formação, praticamente todo mundo aqui além de mim. Eu tenho um sócio que é arquiteto, eu tenho alguns engenheiros, e eu sou o único administrador de empresas aqui na estrutura. E esses meus sócios, né, que são super importantes para a construção do negócio, o DNA e a direção que a empresa tomou, eles também tiveram experiências muito com tijolo originalmente, né? Então, eu tenho sócio que foi da primeira equipe, né, da constituição da BR Properties lá atrás e envolvido com isso de 2006 em diante, no tijolo, no desenvolvimento de ativos do zero. Eu tenho sócio que foi Bracor, que é uma empresa que não existe mais hoje, mas foi um dos primeiros casos no Brasil de empresas de propriedades comerciais para renda. Era uma empresa montada aqui no Brasil pelo Sanzel, né, aquele investidor de Chicago, investidor americano conhecido pra caramba, muito focado em imobiliário. Ele montou no Brasil uma empresa chamada Bracor em 2006 e o Ricardo, um dos meus sócios, foi um dos primeiros funcionários da Bracor. Se a gente, por coincidências ou, enfim, situações de carreira de cada um, acabamos indo para esse lado do tijolo e pegando muita experiência com isso. Então, um tijolo misturado com o mercado de capitais, misturado com estruturas modernas de fundo, de gestora, diferente do tijolo antigo até que se fazia até 2005 no Brasil. Então é um tijolo moderno, mas o tijolo sempre teve muito nesse DNA nosso. Tá ótimo, mas só para fazer tentar arrancar aqui um breaking news, né? Como você falou. Você falou que estão pensando em dar um próximo passo, de ir para crédito, enfim, como é que você vê isso? Na verdade, a gente montou um fundo, né? A gente montou um fundo há 2 anos atrás, que é um FOF, né? Então, assim, a gente fez uma estrutura papel, né, que é um FOF. Depois a gente fez mais um, hoje a gente tem 2 FOFs, que são estruturas diferentes, um é um FOF FI e um é um fundo multimercado, diferentes investidores, estratégias similares, mas serem para diferentes investidores. Que então, são esses dois aqui, o AFOF e são esses? É o AFOF e é um Aliança FOF FIM, né, que é um multimercado. A gente criou isso originalmente 2 anos atrás, tem desenvolvido bastante esses produtos, essa estratégia de investimento em produtos e ativos de terceiros. Realmente esses fundos investem não em fundos da casa, eles investem em produtos de terceiros. E ali a gente também já começou a investir em fundos de CRI, né, em razoável quantidade, e que é algo que para nós é muito tranquilo, porque a gente tem muita facilidade e tranquilidade de entender a estruturação dos papéis, o detalhe dos papéis, construção de garantia, valor dos ativos em garantia, enfim, detalhes de como funciona o mundo real, digamos assim, dos ativos, que são as garantias dessas operações. A gente já emitiu muito CRI, né, para financiar operações nossas, e conhece muito da estruturação desse tipo de papel. Para nós é muito normal, entre aspas, isso, e a gente então está trabalhando. Assim, a gente investe em fundos de CRI no nosso FOF, mas a gente está trabalhando em fazer um fundo de CRI mesmo, né, que seja dedicado e não um FOF nosso. Isso é algo para relativamente curto prazo aí acontecer. Então, estamos caminhando nessa direção, sim. E já tem um tamanho assim, ou ainda é cedo de dizer aqui? Não, é cedo. Isso é uma coisa para pelo menos uns vários meses à frente, então não é uma coisa que está para acontecer mesmo semana que vem, então ainda é um pouco precoce de falar. Então, montando equipe, procurando operação, montando equipe, estruturando algumas estratégias e tal. Já fica um recado aqui para quem quiser também mandar o currículo. Opa, mandar e-mails, por favor, isso é verdade. É sempre bom conversar aí para quiser conhecer a equipe lá da Aliança. O Fábio, em relação a quando a gente fala um pouquinho de estratégia, tá? Falando um pouquinho de expectativas aqui, não é bola de cristal, mas assim, o ano passado a gente viu realmente os fundos de papéis, depois se me corrija se eu estiver errado, mas sendo preferidos, talvez até pelo momento que a gente está vivendo depois de 2020, 2021. Né? Quando você acha, que é sempre aquela pergunta, né? Quando você acha que vai ser realmente o ano do tijolo, né? Você acha que 2022 tem de ser o ano do tijolo?
Lembrando que ontem, né, praticamente a gente está gravando esse vídeo, mas essa semana a gente teve a ata do Copom que falou, pô, vamos ainda aumentar ainda mais a taxa de juros, né? Não vai ser 11,75, vai ser mais de 12%, que acho que é ruim para todo mundo, acho que ninguém quer juros mais altos. Então, essa que é a pergunta, assim, tijolo, né? Quando que vai ser realmente o momento do tijolo? Que acho que existe um consenso mesmo, que existe potencial de valorização, mas tem muita coisa também jogando contra, né? Tem. O momento exato é difícil, né? Posso dizer assim, por exemplo, no nosso FOF, a gente ano passado teve um ano de muito papel, ou seja, muito investido em fundos de crédito. Na verdade, a gente começou a mudar, inclusive a mão ainda em 2020, final de 20, então a gente pegou muito bem no ano passado um ótimo momento dos fundos de CRI, né, dos fundos de papel. Seguimos muito alocados, mas já começamos a mudar um pouquinho, né, então assim, a gente reduziu talvez 20% no tamanho da nossa posição a fundos de crédito do último trimestre do ano passado para cá, e aí as alocações, né, desse capital têm sido em diferentes tipos de fundos de tijolo, sem muito detalhe, mas a gente já começou a mudar um pouquinho. Eu acho que as coisas são graduais, né? Nada não vai virar uma chave a partir de amanhã é o tijolo, ou enfim, acho que vai gradualmente se estabelecer aí um melhor desempenho do tijolo, que acho que tem muita coisa barata, tem muita coisa interessante. Vai recuperar quando? Eu não sei quando, mas tá barato, né? Aí entra um pouco o velho investor, né? E na época de fundo de ações, ó, isso aqui tá barato, tá bom, mas tem gatilho, quando tem algum drive, o que vai fazer isso que tá barato hoje deixar de estar barato? Ainda tem um pouco de dificuldade de ver isso no tijolo, quer dizer, não é que a gente não, vamos mudar tudo pro tijolo, porque daqui a 2 meses o tijolo recuperou. Não vejo, né, um movimento assim, então a gente está devagar mudando bastante exposição que a gente tinha crédito no ano passado para tijolo, ainda estamos bastante com o crédito, a gente ainda vê no crédito uma proposição de risco-retorno muito favorável, né, de alguma forma. Então a gente ainda mantém bastante no crédito. Acho que tem muito tijolo barato, acho que depende um pouco também da perspectiva e do objetivo, né? Para o investidor falar, olha, eu estou montando uma carteira de aposentadoria aqui, ótimo momento para comprar tijolo, porque tem tijolo muito barato, tem tijolo num nível vamos dizer assim, de precificação que não tem sentido e que, do ponto de vista de montar carteira, é ótimo ir aproveitando gradualmente, montando. Então, não acho que faça nenhum sentido alguém falar, não, eu não vou encostar no tijolo até, não, compra aos poucos, já vai alocando alguma coisa, tem coisa boa em preço muito bom, então faz todo sentido ir aproveitando e comprando. Mas eu ainda acho que a gente vai permanecer num ambiente relativamente avesso ao tijolo por pelo menos vários meses, que é essa trajetória de alta de juro, é a incerteza da eleição, porque tem isso também, né? Então, assim, investidor não gosta de incerteza, né? Incerteza, risco, como queira chamar, são coisas correlacionadas. Assim, camadas de incerteza são o que pressionam preços para baixo, e deixa os investidores avessos. E acho que esse é um ano que a gente ainda tem muita incerteza no radar. Então, não é um ano para você ter grandes movimentos de mercado, não é um ano para você ver preços de tijolo recuperando com força, mas eu acho que já é hora de aproveitar os preços baixos e ir acumulando, né, no tijolo. Eu acho que a melhor fase do crédito também já foi, com a disparada da inflação, a captura rápida da inflação nos rendimentos que os fundos de crédito têm e os de tijolo não. Isso, em grande maneira, isso já está incorporado aos preços, né? Não estou falando de uma novidade. Então, acho que o que todo mundo já sabe, todo mundo já agiu, todo mundo já se mexeu, já está incorporado nos preços em grande medida. Então, não é isso que deve ser a decisão. Então, acho que a decisão deve ser fundamentalmente para carteiras de longo prazo, pensar em fundamentos. Então, olha, tijolos de boa qualidade estão com preço muito bom, vamos gradualmente acumulando isso, né, e comprando, aproveitando a oportunidade que o mercado está dando, com as incertezas gerais e nível de taxa de juros. Porque, assim, o mercado é cíclico, né? Acho que aproveitar os ciclos e não apanhar dos ciclos, que às vezes acontece com alguns, é o ideal. Você tem que entender que o mercado é cíclico. No Brasil, os ciclos são agudos e curtos, então o investidor tem que ser atento a isso e agir de forma correta. Eu sei que eu estou falando quase utopia, porque o grande paradoxo dos investimentos é que é sempre o contrário, né? Na hora boa de comprar, os investidores estão sempre vendendo e correndo, na hora que era, na verdade, para vender, está todo mundo animado e investindo e correndo. Então, é difícil, o que eu estou falando é ótimo na teoria, mas na prática é difícil de ser feito. Mas não é por isso que a gente não deveria buscar olhar bem nos fundamentos. Então, olha, eu consigo comprar tijolo aqui
num preço que nem o terreno, se eu for comprar um terreno similar, sim, vale o que está valendo isso aqui, de tão baixo que está. Existe isso no mercado hoje em dia. Então, acho que o momento do tijolo é interessante para comprar visão de longo prazo, com certeza. Mas quando muda o humor do mercado e a maré do fundo de papel, difícil dizer. Se for chutar, eu diria que é o ano que vem, esse ano, porque tirando a incerteza da eleição, talvez já tenha uma trajetória de juro diferente desenhada, talvez esse momento seja mais forte, mas se fosse para chutar, seria algo assim. Mas, de novo, não dá para saber, você tem que ir fazendo gradualmente os movimentos, né? Não são coisas binárias. Uma boa metodologia pode ser o famoso custo de reposição, né? Para a gente entender o quão são descontados. Né? Sem dúvida. E isso é uma coisa interessante, né? Porque o custo de reposição, especialmente de alguns ativos como escritórios, é uma das coisas que mais subiu nos últimos anos, é o custo de reposição do escritório em São Paulo, por exemplo. Preço de terreno, preço de material, preço de mão de obra, tudo isso subiu muito. É um ativo com uma limitação de oferta muito grande também, você tem muita dificuldade de arrumar terreno, CEPAC, potencial construtivo e tal. E os preços dos ativos estão baixíssimos. Então, você tem o preço de ativo baixíssimo e o preço de reposição do ativo no mundo real disparou, né? Então, essa discrepância cresceu demais nos últimos 2 anos aqui. Então, isso é uma coisa interessante. Você tem um preço de reposição de um ativo de escritório médio, assim, não, nem AAA aqui, sei lá, São Paulo hoje, R$20 mil por metro quadrado de ABL, alguma coisa assim, seria para fazer um escritório de médio padrão, não é nem o altíssimo padrão. E você tem fundo com esse tipo de ativo negociando na bolsa a 7 mil, sei lá, 1/3 da reposição. Assim, um portfólio de ativos negociando a 1/3 do custo de reposição deles, a não ser que você consiga me mostrar algum motivo dramático ali, de algum problema dramático que aquele fundo, aquele portfólio vai ter no futuro, é uma oportunidade muito interessante. Quando é que vai corrigir, né, essa distorção de preço e valor, né, que a gente chama? Não dá para saber, mas para ir gradualmente se posicionando, tem algumas oportunidades do tijolo bem interessantes. Ô, Fábio, deixa eu fazer uma última provocação. A gente tem aqui o portfólio, né, no site, mas essa é uma provocação aqui bastante complexa, né? Depois eu chamo também um quadro que eu chamo de Perdendo os Amigos, né? Tá, que é o seguinte: olhando para os seus ativos, né, seu portfólio hoje, qual seria hoje, na sua opinião, o seu melhor ativo, né? Você fala, você aqui é fenomenal. E qual seria, na sua opinião, o pior ativo? Se você, Marcos, esse aqui, se pudesse não ter, se tivesse uma oportunidade de não ter comprado, não comprei, né? 2 provocações, né? Que acho que é sempre, a gente é como um portfólio de ações, a gente nunca vai ter uma ação perfeita, uma vai andar num momento, outra vai andar em outro, né? Então, só para fazer conhecer também um pouquinho do portfólio de vocês, né? Acredito que você está falando do LZR, né? Que é o fundo listado em bolsa. Ou também você enxerga o portfólio. Sim, sim. Eu acho que assim, ali acho que não é nem melhor ou pior, né? É mais adequado para hoje, porque o fundo começa, depois ele faz a segunda oferta, a terceira oferta, a quarta oferta, no nosso caso já foram 4 ofertas, aí ele vai crescendo. Então eu acho que tem ativos mais adequados, vamos chamar assim, para ele hoje, e ativos talvez para hoje, para o tamanho que ele ganhou, para a direção em que ele foi, que serão menos adequados. Eu acho que, por exemplo, acho que o melhor, acho que pelo conjunto da obra, provavelmente o melhor é o Decathlon da Marginal, quer dizer, é a loja da varejista Decathlon da Marginal Pinheiros ali, porque eu acho que ele reúne um conjunto ótimo de inquilino e de um imóvel, não só que já é bom que tem hoje, mas que tem potencial de expansão, que tem uma localização que vai ter um futuro, na nossa opinião, fantástico, de novos desenvolvimentos, de coisas acontecendo. Então, é um ativo que, ao mesmo tempo, é ótimo já hoje, a renda que gera, o inquilino que tem e tal, mas tem um potencial também colossal aí de boas novidades, de geração de valor adicional e de um monte de coisa nesse sentido. E também tem tamanho, ele tem um conjunto de qualidades muito equilibrado, vamos chamar assim. Sim. E talvez o que eventualmente eu poderia não ter, eu poderia dizer que eu não vou responder essa pergunta, mas eu até respondo, porque no final eu não estou dizendo que a coisa é ruim ou não, é mais uma questão de, assim, a gente, de momento.
quando a gente era um fundo menor, e quando você está começando, você nunca sabe. Hoje o fundo tem mais de 700 milhões de reais. E quando você começa, você mal sabe se você vai conseguir sair do zero e tal. Lá mais para trás, a gente comprou imóveis de um tamanho pequeno. Então, assim, eu tenho um imóvel que eu comprei ele por 16 milhões, em um fundo que hoje tem 800. Então, assim, o tamanho disso para o tamanho do fundo é pequeno. Então, no final, a vida de um fundo que começa pequeno e depois vai crescendo, ela acaba gerando uma situação que você tem ativos menores. Por exemplo, a gente tem um ativo que tem um ótimo inquilino, e o ativo tem também seu potencial, mas ele é pequeno, né? Então, quando você tem um fundo de 800 milhões, um ativo de 16, ele acaba sendo algo que você vai falar, talvez eu não... não que eu talvez não comprasse, mas talvez hoje não faça tanto sentido eu tê-lo, né? Se eu pudesse desinvesti-lo, se eu for procurar um caminho, eu poderia desinvesti-lo. Porque assim, você tem que dedicar atenção, você tem que dedicar tempo, você tem que focar, você tem que mexer com o ativo. Vistoria, é documentação. Um ativo de 16 milhões ou um de 150, que a gente também tem, dá quase o mesmo trabalho, do ponto de vista de gestão, de dia a dia, do property management, de vistoria, de documento, de seguro, de tudo. Tá. Então a gente tem, por exemplo, ativo menor que talvez ele não precisasse estar a partir do momento que o fundo ganhou um tamanho. Mas, de novo, você nunca sabe quando você está começando, nem se o fundo vai sair do chão e nascer, muito menos imaginar que um dia você vai ter um fundo que, no caso, por exemplo, de LZR, vai ter, né, relativamente em breve, R$1 bilhão. Quando você começou, você mal sabe se você sai do chão. Então, é fácil olhar para trás, né, mas na hora do começo mesmo, você não tem como saber como é que o filme vai desenrolar. Sim. Maravilha. O Fábio, só duas últimas perguntas, rápidas. Uma seria mais opinião, podemos dizer assim, macro setorial, que foi a questão aí recente do Maxi Renda. A gente está aqui no começo do ano, né? E eu queria entender assim, acho que não é questão a decisão, sim, se está certo ou se errado, mas qual que é para você como gestor, como fundo, qual que é o tamanho da preocupação de respingar na indústria, enfim, o que a gente pode tomar de lição com esse episódio? Acho que está muito recente ainda, né? A gente precisa ver um pouco do desenrolar da história, né? Acho que uma das grandes questões foi exatamente a forma, né? Um pouco menos que discutir o conteúdo, contabilização, como é, como não é, mas a forma foi uma forma complicada do assunto surgir, né? Um assunto que, ainda mais numa indústria que hoje tem mais de 1,5 milhão de investidores, tem um tamanho enorme de fundos e quantidade de coisa, é um assunto dessa relevância, precisa ser muito bem discutido, cuidadosamente pensado, se for haver alteração, essa alteração ser feita de forma planejada e gradual. Acho que a forma tem que ser bem vista e bem pensada. E, além de tudo, eu mencionei antes as camadas de incerteza, né, que atrapalham os preços dos ativos e tal. Estava falando em preço de ativo, estava falando em eleição e tal, mas isso é a mesma coisa, de alguma maneira. Quer dizer, incertezas, camadas de incerteza, foi proposta de reforma tributária com tributação de FII ano passado. O mercado ficou lá uns meses com aquela incerteza, aquela dúvida. Agora a gente abre esse ano, que já é um ano difícil, taxa de juros alta, eleição, já abre o ano com essa também, mais incerteza. Assim, acumula-se uma quantidade de incertezas que atrapalha a indústria, atrapalha o preço dos ativos. E isso não é saudável, digamos assim, não é agradável. Então, assim, sem o mérito de se a contabilização está certa, se esse fundo contabiliza como, o que quer, acho que a questão principal atrapalha a incerteza, né? O mercado precisa, o investidor precisa de estabilidade, né? de regras, vamos dizer assim, que tudo que fosse mudado seja mudado com gradualismo, com planejamento, com tempo, com comunicação, com discussão e tal. Então, precisamos, acho que, discutir o assunto com mais cuidado e calma. Então, assim, de novo, sem a discussão contábil do tema, que aí seria uma hora de conversa aqui, potencialmente. Mas acho que a questão principal é assim, gerou mais uma camada de incerteza no mercado, que já tem diversas, o que atrapalha, obviamente. E independente disso, acho que independente do mérito, né, acho que a forma é importante, né? Quando você está falando de investimentos de mais de 1,5 milhão de pessoas físicas, um monte de fundo, uma indústria que vive disso hoje em dia, um assunto tão importante desse tem que ser tratado de uma forma cuidadosa, planejada, o que fosse mudado, se algo fosse mudado, que seja mudado de forma gradual, né, e não de repente. Então, tudo isso acho que precisa ser observado e tomar um cuidado aí. Maravilha. Fábio, para a gente terminar aqui, fazer um resumo
da conversa, da sua expectativa, né? Isso aqui é um outro quadro que eu tenho que chama-se Momento Vestibular, né? Então, você tem 3 alternativas, né? Alternativa A, né? O ano de 2022 vai ser um ano bom e fácil, né? Ou seja, previsível, né? Até a gente está se surpreendendo positivamente nesse começo de janeiro, fevereiro. Vai ser um ano bom, mais difícil, ou vai ser um ano difícil e ruim? Então, letra A, bom e fácil. Bom, mais difícil, um difícil e ruim, né? No sentido de... Letra B. Tende a ser um ano ainda positivo. Eu acho que é um ano positivo. Talvez eu tenha uma perspectiva, opinião talvez até melhor, mais positiva do que a média das pessoas que eu escuto e acompanho. Porque eu acho que a gente vai tirar algumas camadas de incerteza, né, como eu mencionei, ao passar do tempo, com mais clareza sobre a eleição, e também a própria pandemia, a recuperação da pandemia. Acho que tem algumas questões aí. Outras questões que às vezes podem ser vistas como ruins, mas antes elas eram dúvidas, agora elas já começam a acontecer. Juro americano também, enfim. Acho que tem um conjunto de coisas que a gente vai ter nesse ano, talvez não já, mas daqui a alguns meses, menos incerteza no radar, e isso acho que vai ajudar preços de ativos que estão muito pressionados a se recuperar, tanto em ações quanto em FIIs e tal. Então eu acho que é um ano de resultado final positivo, mas com volatilidade, com dificuldades e nervosismos no meio do caminho. Então eu iria na letra B. Acho que é difícil, não é fácil, não é um passeio no parque tranquilo, mas, na minha opinião, com resultado final positivo, um resultado final para os ativos de risco de um ano positivo e favorável, em termos de retornos. Maravilha. Pô, Fabio, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, né? Imagina, foi um prazer, primeira vez que conversamos, mas eu acompanho, trabalho e foi um prazer aí esse primeiro papo. Muito gentil. Lembrando que esse programa aqui, a gente está gravando, né? Ele passa toda quinta, depois às 6 horas, mas também você pode acompanhar por podcast, então depois ele vira um podcast em todas as plataformas aí. E, de novo, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Vamos marcar mais vezes aí. Manda um abraço para todo o time da Alianza. E vamos continuar na luta, né? Brasileiro não desiste. Acho que vai ser um ano. Eu concordo 100%. Não tem como desistir. Legal. É isso aí. Obrigado, Fabio. Imagina, obrigado você. Prazer. Um abraço. Valeu. Prazer. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o Fábio Carvalho, um dos sócios responsáveis pela gestão lá da Alianza Investimentos. Lembrando, se você quiser conhecer mais sobre a Alianza, Alianza com Z, alianza.com.br, tá? Tem alguns fundos, um dos fundos mais conhecidos, como a gente viu aqui, a LZR11, tá listados em bolsa, mas eles são uma gestora bem grande, bem famosa, muito responsáveis e ativos aí, principalmente nos segmentos aí de imóveis, de investimentos imobiliários, tá certo? Então, tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana e lembrando, você pode acompanhar também nosso programa BMC Talks por podcasts, tá? É só procurar lá BMC Talks com o Marcos Saravalho, toda semana tem programa novo, tá bom? A gente se vê aqui na semana que vem, na quinta-feira que vem. Até mais, pessoal. Tchau!